Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cefincast. Cefincast é o podcast do Cefin. Cefin é um ecossistema para empreendedores da área financeira que se conectam, que querem crescer juntos. E agora nós estamos na segunda temporada. Hoje é o primeiro episódio da segunda temporada do Cefincast. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre trajetória profissional, sobre transição de carreira, sobre empreendedorismo e temos um convidado, então, muito especial, que é o Matheus Weber. Seja muito bem-vindo ao Cefincast. Obrigado, Gabi. Vai ser um excelente bate-papo. Com certeza. E já quero saber, já começamos aqui querendo saber, né? Como é que foi? Eu tô sabendo que tu fez uma transição de carreira, né? Então fala um pouquinho, porque querendo ou não é uma decisão que vem uma coragem por trás aí, né? É verdade, é verdade. Eu trabalhei durante 20 anos no setor público, onde muitas pessoas hoje desejam entrar no setor público em busca da tal segurança. E chegou um determinado momento onde eu percebi que muitas coisas que eu gostaria de fazer lá dentro, eu não conseguia desenvolver, que era muita burocracia e eu não conseguia mais. Eu comecei a me envolver com a questão de treinamentos, desenvolvimento, feedback de funcionários e tudo mais, e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Só que eu percebi que eu podia mais, eu queria entregar mais, só que eu tinha muitas limitações ali dentro. E foi quando surgiu a ideia de empreender. E aí foi nesse momento em que eu olhei para minha esposa e disse assim: eu não vou me aposentar nessa empresa, eu vou sair. E ela me olhou e disse: como assim? E eu disse: não, nós vamos fazer uma transição de carreira. Nós vamos começar a estudar e nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos sair daqui, mas nós vamos abrir um nosso próprio negócio. Tá, e tu fala em nós, porque eu sei também que a tua esposa, Vivi, né, também trabalhava na mesma empresa. Também. Então os dois fizeram juntos? Como é que funcionou isso aí? Os dois. Eu saí com 20 anos e ela com 16 anos de empresa. Então o que aconteceu? Nós já tínhamos todo esse tempo, obviamente a gente já vinha se controlando financeiramente, até lá a gente já tinha construído a nossa vida, nós já tínhamos 3 filhos, né? Então, no momento da transição de carreira em si, ela foi muito bem planejada, não foi aquela coisa assim, eu tô cansado dessa empresa, vou sair e vou arriscar lá fora. Não, a gente planejou tudo muito bem, a gente criou um passo a passo e quando a gente tinha a estrutura pronta, a gente foi lá e fez a nossa exoneração. Então, vocês fizeram um planejamento, além de conversarem, de tomarem essa decisão, que é uma coragem, ainda mais em casal ali, né? Vocês fizeram um planejamento de vida, né? Exatamente, a gente teve que replanejar toda a nossa vida a partir daquele momento. Então, o que a gente fez a partir dali? A gente começou a estudar. No momento que a gente decidiu, eu quero ter uma empresa, a gente não tinha certeza do que a gente iria fazer naquele momento. Uma coisa eu sabia, como eu tinha me encontrado naquela questão de treinamentos e tudo dentro da empresa, lidar com pessoas, eu sabia que eu queria ir para uma área de ajudar outras pessoas. Talvez palestras, talvez treinamentos, alguma coisa nesse sentido. Só que, como era um cargo público, eu não tinha experiência em outras coisas. Eu tinha experiência em lidar com as pessoas, mas não tinha uma experiência empresarial para simplesmente sair e começar um negócio do zero. E foi bastante tempo, né, que tu ficou no setor público ali, né, na empresa? Foi. 20 anos, Foram 20 anos. 20 anos eu fiquei. E 9 anos foi lidando direto com pessoas e me desenvolvendo ali, que é onde foi, de fato, onde eu descobri esse meu propósito de lidar com outras pessoas. E aí, nesse meio tempo, a gente pensou, vamos criar um negócio de... só para ilustrar. Foi no auge da pandemia, isso foi em 2021, quando a gente decidiu abrir um negócio. Então, vamos abrir uma empresa, vamos testar nossa habilidade empresarial dentro de um negócio, para nós ter esse lastro e nós podermos sair da Transurb e nos dedicar àquilo que a gente realmente queria. Peraí, então, vocês começaram a empreender já, mas vocês ainda estavam no setor público, os dois? Isso mesmo. Então foi bastante tempo assim paralelo, quanto tempo mais ou menos? Foi bastante tempo, foi um tempo de planejamento bem longo. Por que o tempo foi longo? O tempo foi de 8 anos do momento em que eu pensei, quero ter um negócio, ao dia que eu realmente me exonerei da empresa, foram 8 anos.
Obviamente que eu fiz isso, mas eu não tinha nenhum empreendedor na minha família, eu não tinha nenhum amigo empreendedor, meus amigos eram todos funcionários públicos, então eu enfrentei de fato um ambiente hostil para fazer essa transição, porque nem o apoio dos nossos pais a gente teve. Não, vocês são malucos, vocês não podem fazer isso, aqui dentro o salário é garantido, aqui dentro vocês estão estáveis, mas era tudo isso que a gente não queria mais. Isso é bem comum, né? Essa puxar, né? Calma, né? Para por aí. Então, obviamente, se eu fosse fazer isso hoje, eu não levaria 8 anos, eu não levaria mais do que 2 para fazer exatamente no passo a passo que eu fiz. Mas por enfrentar todo um desconhecido e toda essa rejeição externa, a gente acabou tendo que fazer uma programação muito maior e muito mais cautelosa. E aí foi aonde aconteceu. Como nós éramos funcionários públicos, a gente conseguia fazer uma licença não remunerada antes de se exonerar. Então, quando a gente pensou em abrir um negócio, a minha esposa pediu uma licença não remunerada e ficou se dedicando integralmente ao nosso negócio. Para ver se realmente ia dar certo naquele sistema. E aí eu segui trabalhando na empresa pública. Mas eu saía do meu trabalho e ia todos os dias para a empresa. Minhas folgas, eu estava dentro da empresa. Então foi um ano onde a gente trabalhou pra caramba, assim. Imagina. E aí o que aconteceu? E é um ramo alimentício, né? No ramo alimentício, exatamente. E daí não tem muito horário também, né? Porque às vezes tem que comprar de fornecedor, às vezes tem que receber mercadoria muito cedo, às vezes... e vai até tarde. E a gente, quando é empresário, a gente sabe, né? Que é meia-noite, a gente tá lá porque ama o que faz e tal, né? É verdade. E esse é um detalhe bem importante. Quando a gente passa a empreender, a gente dorme pensando em estratégias de melhoria, como vender mais, como atrair mais clientes, como faturar mais, será que eu estou precificando certo? Então a gente está sempre atento a mudanças econômicas e a tudo que acontece à nossa volta. Mas encerrando aquela parte da transição, quando a empresa tinha 2 anos, a gente fez uma mentoria. E esse é um ponto bastante importante que eu gosto de enaltecer, porque a gente cresceu muito à base de mentorias. A gente contou muito com pessoas que tinham mais capacidade que a gente para nos acelerar e nos colocar no caminho certo. E aí foi que a gente, quando tinha 2 anos de empresa, a gente fez uma mentoria. E quando a gente fechou o 3º ano, a empresa faturou mais de R$1 milhão naquele ano. E era o 3º ano da empresa. E aquilo para nós foi uma grande surpresa, óbvio que a gente trabalhou pra caramba para que aquilo acontecesse, mas essa ascensão meteórica para nós também nos surpreendeu. E nesse momento foi onde apareceu como uma oportunidade para nós aquele grande propósito que a gente queria, que era ajudar outras pessoas. Então muitos amigos nossos empresários, muitas outras pessoas começaram a nos chamar para pedir mentoria para o negócio deles. Foi onde de fato nasceu a nossa empresa, que é o nosso grande propósito. Ajudar outras pessoas, mentorar outras pessoas e ajudar pessoas e negócios a crescer e prosperar. E hoje vocês trabalham tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica também, empresas, negócios, empresas... Sim. Que legal. O meu posicionamento especificamente é no ramo empresarial, mas obviamente que toda empresa vai ser tão grande quanto a crença que mais limita o dono. Então a gente sempre precisa atuar também no CPF, daquele encarregado, daquela pessoa que está à frente daquele negócio. Então, tô vendo que tu também trabalha bem na parte da mentalidade, né, Matheus? Bastante. Como é que tu consegue linkar isso, que é super importante, né? Porque hoje tu trabalha com finanças também, é mentor financeiro, né? Mas eu sempre digo, né? 80% tá aqui, né? Na nossa mente, no nosso mindset financeiro. Exatamente. Que tanto falam, né? Como é que tu consegue, então, linkar isso e o quanto que é importante realmente a gente viver dessa forma bem alinhado, né? A mentalidade financeira ser bem positiva, no caso, né? Para a gente ter sucesso. Isso. Na verdade, a gente vive alinhado entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem como resultado. Porque o nosso resultado de hoje é baseado naquilo que a gente tem dentro da gente, da nossa mentalidade. Se eu quiser crescer e prosperar, eu preciso expandir a minha mentalidade. Esse que é o grande diferencial. Ou seja, todo mundo quer mais, vender mais, faturar mais, fazer o negócio crescer. Mas esse é o grande ponto. Eu preciso expandir as minhas capacidades e a minha mentalidade. Então, quando a gente começa a falar sobre essa questão de mentalidade,
a gente tem algo que a gente chama de merecimento, que é aquilo que a gente acredita ter. Já viu aqueles casos assim, de pessoas que ganharam na loteria e em pouco tempo perderam tudo? Sim, inclusive temos um educador financeiro no EGEF, né, que Então, trabalha justamente com isso, porque sofreu isso, né? exato. Então, assim, ó, existe, e é muito claro isso, existem várias histórias parecidas de jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro e depois que pararam de jogar, simplesmente perderam tudo. Até os famosos BBBs ali, né? Exatamente. Então, assim, tem inúmeros casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e acabaram voltando para o mesmo patamar anterior. Ou seja, essa pessoa tem uma limitação de merecimento. Porque se eu acredito que na minha infância eu ouvi muito que o dinheiro é ruim, que pessoas ricas são más, o que vai acontecer comigo quando eu tiver muito dinheiro? E obviamente que isso não é uma questão consciente, porque conscientemente todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer dar uma vida melhor para sua esposa, para os seus filhos, para sua família. Só que quando eu tenho isso gravado dentro de mim, as minhas ações vão ser de repelir esse dinheiro. Porque se eu tenho coisas, eu não tenho dinheiro. Percebe a diferença? E é por isso que tem muitas pessoas que andam com carros que não podem pagar, que compram coisas que não podem pagar, que tentam parecer mais do que realmente são. E sempre que a gente não tem essa nossa base de mentalidade de quem eu realmente sou, eu não consigo manter e sustentar esse padrão acima. A minha identidade, né? O quanto que é importante a gente saber da nossa identidade, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre essa questão de mentalidade, porque a mentalidade, o que eu sou, vai me capacitar, e aquilo, baseando-se nas minhas capacidades, eu vou ter aquilo que eu mereço. Então eu preciso expandir e reforçar a minha base, que é o meu principal pilar para sustentar riqueza e prosperidade. E lembrei agora, tu falando, né, sobre tudo isso, do Steve Harvey Eker, né, que é um autor muito famoso na nossa área, dos Segredos da Mente Milionária, que ele fala, né, que os pensamentos geram nossos sentimentos, que geram as nossas ações, que geram nossos resultados, Exatamente. né? E a gente da área das finanças já resume assim, então os nossos resultados vêm dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Exatamente. Então é isso que a gente precisa cuidar, né? E como cuidar, né, pra gente ter esses resultados que todo mundo quer, né? Parece tão fácil, né? É tão simples. E aí é que tá o ponto, todo mundo quer mexer direto no resultado. Mas quando a gente passa para olhar para a parte interna, é onde começa a parte dolorida. Onde a gente vai começar a ter que mexer nas nossas crenças, reviver certas coisas e ressignificar algumas coisas, para que a gente tenha um novo entendimento disso. Ou seja, o dinheiro não é mal, pessoas ricas não são ruins. O dinheiro, ele vai potencializar quem a gente já é. Então, se tu é uma pessoa boa e tu gosta de ajudar outra pessoa, com pouco dinheiro, tu pode ajudar poucas ou nenhuma pessoa. Com muito dinheiro, tu pode ajudar muito mais pessoas. Então, se a gente tiver esse entendimento que o dinheiro vai potencializar quem eu já sou, a minha resposta é: quem sou eu? E é isso que eu preciso buscar. Exatamente. Só que tu falou muito da dor, né? Quando a gente começa a olhar para dentro e começa a tentar, e machuca muitas vezes, que a gente precisa olhar para ressignificar muitas coisas, né? As pessoas acabam paralisando, né? Porque não querem sair daquela zona de conforto, né? E esse é o grande ponto, que é a decisão de romper com isso. Porque a maioria das pessoas, quando quer emagrecer, sabe o que precisa fazer. Quando quer passar no vestibular, sabe o que precisa fazer. Só que por que a maioria não consegue? Porque precisa tomar uma decisão. E a decisão é: eu entendo que isso não me faz bem e hoje eu decido. A decisão, segundo o Tony Robbins, ela acontece em 1 milésimo de segundo, que é o hábito de dizer: chega, agora parou. Só que a gente fica adiando a decisão de coisas que a gente sabe que vem prejudicando a nossa vida. E esse é o grande ponto. E quando a gente fala sobre a questão do autodesenvolvimento e olhar para dentro, tem a questão dolorida, e onde é que de fato dói? Porque a gente precisa ressignificar coisas que a gente entendeu que foi as pessoas mais queridas que a gente tem que nos ensinaram. Só que o grande ponto aqui que fica de recado para todo mundo que está nos assistindo é que qual capacidade emocional tu tinha, porque as crenças são formadas até em torno dos 7 anos de idade. Então, que capacidade tu tinha com 7 anos para determinar algo que vai te manter preso pro resto da vida? E esse é o ponto. É óbvio que vai doer. Foi meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio que me ensinou e eu sou o que sou por causa deles. Só que o entendimento que eu dei
não é o mesmo entendimento que eu dou na vida adulta. E esse é o ponto. E tem a questão da honra, né? A gente quer ser igual ao nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, para honrar quem nos deu a vida, né? Exatamente. Então, muitas vezes é dolorido porque a gente precisa dar aquele basta, cortar realmente um cordão umbilical ali e começar a fazer diferente, né? Exatamente. Para ter resultados diferentes, né? Então, não é muito fácil. Não é nada fácil. Ai, mas me fala um pouquinho mais hoje da tua vida de educador financeiro, de mentor financeiro, de empresário da área das finanças e também de empresário do ramo alimentício aí, né? Me fala um pouquinho mais como é que tu consegue conciliar isso tudo, porque assim, ó, tem muitas pessoas que estão aí nos assistindo, assim como eu também fiz uma transição de carreira, que as pessoas também têm esse desejo, né, de fazer essa transição de carreira. Então, o Matheus nos contou aqui um pouquinho, né, sobre isso, como é que foi, e eu acho que a gente precisa salientar o que tu disse que foi muito importante, que, gente, foi um processo de 8 anos. É isso, né, Matheus? Exatamente. 8 anos. Então, assim, a gente não é do dia para a noite, né, porque tem pessoas envolvidas, tem relacionamentos afetivos e de negócios também envolvidos, né, são nossas raízes. 20 anos trabalhando na área pública é uma história. Então, assim, para tu desapegar e, linkando agora com o que a gente acabou de falar também, cortar esse laço desse relacionamento de 20 anos, então é um processo de 8 anos, gente, que o Matheus passou. Então, assim, eu linko muito com as finanças, porque muitas vezes as pessoas querem sair das dívidas e já começar a investir, calma, né? Exato. A gente até pode fazer isso paralelo, mas é um processo, gente, de organização, de planejamento, né, financeiro, até para ter um bom resultado, né? Então, acho que está muito ligado isso aí, né, da tua transição, do processo todo, com a questão financeira, né? Mas me conta um pouquinho mais, então, de hoje, como é o Matheus hoje, né? Empresário, com a sua esposa, numa empresa de sucesso e mentor financeiro. Que orgulho, né, Matheus? Eu tenho muito orgulho dessa história, dessa minha trajetória. De verdade, aconteceu com bastante planejamento. Uma coisa que a gente tinha muito sólido era que uma empresa, para dar certo, ela precisa de tempo de maturação, e quando a gente saiu do cargo público, a gente tinha esse tempo para deixar a empresa dar certo. Então a gente sabia que em pelo menos 2 anos a gente não precisaria mexer no caixa da empresa, e a gente poderia deixar ela trabalhando e se retroalimentando. E isso, com certeza, foi algo que trouxe muito sucesso para o nosso negócio, né? E deixou o caixa da empresa sólido e forte para que a gente pudesse suportar tudo isso. E depois que a empresa estava dando certo, a gente começou a atuar nesse ramo de mentorias e consultorias e também palestras para pessoas que querem se desenvolver, tanto nessa parte de mentalidade quanto na parte financeira, que são duas partes que eu trabalhei muito em mim para que eu pudesse sair desse cargo público e virar um empresário e mentor. E aí, como eu tinha feito bastante treinamentos de autodesenvolvimento, hoje eu consigo utilizar essas ferramentas na mentoria, pois eu percebi que a maioria das pessoas trava justamente nesse ponto. Todo mundo quer mexer no resultado final, só que existe uma estrutura interna que precisa sustentar esse resultado maior. Então, hoje eu me sinto muito realizado com o que eu faço, gosto muito do que eu faço e desejo que todo mundo se organize, se planeje para que possa também alcançar tudo aquilo que almeja na sua vida. Não é fácil, eu sei bem disso, mas que bom que deu tudo certo, né? Deu. Matheus, assim, ó, quero que tu fale um pouquinho agora, já estamos indo para o final, concluindo, né? Deixar um recado, então, para o pessoal, tu falou um pouquinho já, né? Mas reforçar, né, isso tudo, e que a vida de empresário não é brincadeira, porque aqui é vida real, então a gente, né, conta o que realmente vive, mas que pode ter bom resultado, pode ter sucesso, né? Sim. Trabalhe duro, trabalhe de forma consistente, dê o tempo necessário para que as coisas aconteçam, se planeje, se autodesenvolva e não deixe nunca de se desenvolver, porque isso é muito importante. O mundo não para, então a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos, novas ferramentas para trazer mais produtividade, mais agilidade, mais resultados para a nossa vida. Então, acho que
de maneira geral é isso, e quando a gente fala sobre dinheiro e prosperidade, o recado que eu deixo é que a vida, quando a gente tem um pouco mais não quero dizer dinheiro, mas de recurso, os problemas crescem junto. Então, assim, continue se autodesenvolvendo, porque a gente quer evoluir, mas os problemas também aumentam na mesma proporção. Então é importante que a gente tenha essa base muito sólida para manter a prosperidade e não acontecer com essas pessoas que ganham aí na loteria e acabam perdendo tudo. Que é isso que a gente não quer, e é isso que a gente quer ajudar as pessoas a manter. Perfeito. E eu vi aqui, senti no teu olhar e na tua fala muito propósito, né? Então, assim, eu acho que um recado que a gente pode deixar também para o pessoal é esse, né? Que a gente precisa entender um pouquinho mais do nosso propósito e viver a vida, tentar viver a vida de uma vida leve, né? De um jeito leve, fazendo aquilo que a gente gosta e que a gente ama, para ter esse brilho nos olhos como tu tem. Exatamente. Então, quero te agradecer por compartilhar um pouquinho aqui da tua trajetória, da tua transição de carreira. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vão se identificar com o Matheus, vão se inspirar, inclusive, na trajetória de muito sucesso que ele está tendo. E agora deixa as tuas redes sociais, fala também da tua empresa, né, hoje, para deixar aí o contato para o pessoal. Quem quiser me seguir lá no Instagram é @MatheusWeber1, Matheus com TH, Weber com 2 Bs. E a empresa que eu tenho hoje de palestras e treinamentos é a Nexus Gestão Inteligente. Show! Muito obrigada, Matheus. E se vocês querem se aprofundar mais nesses conhecimentos, né, estar mais perto de empresários, assim como o Matheus, da gente, mentores financeiros, nos siga no Cefim e também participe aqui dos nossos próximos episódios do Cefim Cast. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Até mais, Gabi. pessoal.